A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, com muita felicidade e alegria, estamos aqui iniciando mais um podcast, para a graça de Deus, né? Dessa vez agora de lição nova, né? Lição de número 2, que tem como título O Amor que Salva. Glória a Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel. Antigamente eu me apresentava como membro do Templo Central em Natal, mas agora eu sou do Templo Central em Fortaleza, no Ceará, né? Estou aqui com o coração muito grato de poder continuar, né, contribuindo com esse que é um projeto abençoadíssimo, é um projeto que enriquece muito, né, a vida não apenas dos que ouvem, como dos que participam, né? E ladeado aqui, né, virtualmente, né, está a irmã Gedide, aqui na Saúde com a Paz do Senhor, e peço para que ela também se apresente para os irmãos que não a conhecem. Acho muito difícil que alguém não a conheça, mas de qualquer forma, a gente sempre tem que estar, né, preparado para novos telespectadores. Pode ser, Ah, Gedine. Pai Senhor, Daniel, Pai Senhor, querido ouvinte ou assistente, como é que a gente fala, Daniel? Espectador aí, né, Espectador, tá é, participando, né, do nosso, conosco também. do nosso EBD em síntese. É um trabalho realmente muito maravilhoso. Meu nome é Gedidia Varela, eu sou professora na EBD, sou psicóloga, sou serva de Jesus. E congrego Amém. aqui em Natal. Olha, gente, o seu podcast está muito chique, viu? Tá interestadual. Interestadual, é. Está se Ponte, expandindo, né, cada vez mais. ponte online aí, né? Não é nem ponte terrestre, mas é ponte online aí Glória a para Deus. enriquecer o seu conhecimento na escola bíblica da nossa lição, que está maravilhosa, né? Eu amo as lições práticas, estava falando com o Daniel, a gente teve a, a etapa sobre o Antigo Testamento, que é uma base, depois a etapa sobre o Novo Testamento, que foram as cartas, né? As cartas que estudamos, as grandes cartas, e agora estamos na terceira fase, que é uma aplicação prática, bem evidente, Bastante com doutrina boa para a gente passar para os nossos adolescentes, né? Que estão tão carentes. Então é isso. prática. Amém. Glória a Deus. Como a professora Gedídia, né, já adiantou, com os queridos irmãos já puderam ver, né, nós já fizemos a gravação da lição de número 1. É um conteúdo bastante prático, né? E o que é que nós queremos dizer por praticidade? É que, em se tratando de amor, uma das melhores formas, se não a melhor forma de se mostrar é justamente o seu comportamento, né? As suas atitudes. Né? A gente poderia falar aqui 2, 4, 5, 10 horas sobre amor, né? Mas nada se compara a uma atitude de amor, né? E é sobre atitudes de amor e também sobre teoria que nós vamos tratar aqui nessa lição de número 2, né? Que tem como título O Amor que Salva, né? Como eu já tinha falado. A leitura bíblica se encontra na primeira carta de João, no capítulo 4, dos versículos 7 a 19. Inclusive, recomendamos fortemente aos professores que leiam todos esses versículos é, com os seus alunos. Né? A leitura bíblica sempre é para realmente ler, né, com os alunos, mas essa leitura em especial, ela tem um significado muito elevado para a lição. Né? Aqui é uma verdadeira, esses versículos tratam de uma verdadeira carta de amor, né? Um capítulo de amor na carta, é, na primeira carta de João. Então, recomendamos que os professores e professoras leiam atentamente com os alunos, né? De preferência uma leitura participativa, que os alunos possam se integrar mais. E a mensagem bíblica, né? Nada conhecida dos irmãos, né? Que se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Né, que os irmãos, tem muita gente que não conhece nem a Bíblia, mas conhece esse versículo de cor e salteado. Né? Queridos, nós vamos iniciar então a falar sobre essa lição. Um comentarista ele sugere que os professores comecem a abordagem fazendo perguntas, né? Já que a lição fala sobre amor e sobre salvação, faça perguntas envolvendo salvação. Por que precisamos ser salvos, né? Salvos de quê? Né? Tem muita gente que pensa que
a gente é salvo da ira do diabo, né? Na verdade, a gente é salvo da ira de Deus, né? Isso é muito interessante. Aliás, agora me falta aqui a referência. Tá aqui, capítulo 3, versículo 36 de João. Que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a salvação nos vem para nos livrar da ira do próprio Deus, né? Então, faça essa pergunta para o seu aluno, instigue ali uma discussão entre eles, né? E recomendo também aqui que o comentarista que se faça um cartaz, né, com as etapas do plano da salvação, né, falando ali da justificação, da santificação, da glorificação. Então, o professor tem a oportunidade de conferir essa maior dinamicidade, principalmente no início da aula, né, já que, como nós já adiantamos, é uma lição eminentemente prática, né? Então, é muito importante nesse ponto, e a gente vai revisar isso muito durante a nossa aula, é que a melhor forma de de você demonstrar amor é justamente atualmente seu comportamento. Então, professor, mostre amor ao seu aluno, né? Transmita amor, permita que o Espírito Santo haja dentro de você para que você transmita amor para os seus alunos, né? Essa é a melhor forma deles entenderem de fato o que é o amor. Porque propriamente falando sobre horas e horas e horas sobre o que é o amor, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Já diz um certo provérbio. E então, nós vamos iniciar aqui, né, com o tópico de número 1, que tem como título Deus é amor. E tem como dois subtítulos. O primeiro, o que significa atributo, e o segundo, que tem como título O Pai revela o seu amor. Né? E o comentarista mostra aqui que o amor é algo intrinsecamente relacionado ao próprio Deus. Na verdade, é uma definição do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus não tem, ele simplesmente é. E o que significa isso? Que a gente não pode entender o que é amor sem conhecer a Deus, né? Porque ele é a própria definição do amor, né? Tamanha é essa relação que há entre o nosso Criador e aquilo que ele demonstra por nós, né? Então, é importante que o professor fale sobre os atributos de Deus. O que são atributos? São características, né? Mencione algumas dessas características, né? O atributo do amor, atributo da bondade, atributo da paz, da onipresença, da onisciência, fale sobre a ira de Deus também, e mostre que o amor é um atributo que permeia todos os outros atributos, né? Por exemplo, um dos atributos de Deus é a sua justiça, mas Deus, ele age com justiça de forma amorosa, né? Deus, ele se ira de forma amorosa. Deus age com bondade de forma amorosa. Deus é um Deus santo e amoroso. Então, o amor é uma característica, um atributo que permeia todas as outras características do nosso Criador. E uma coisa Então, importante, Dan, é que a gente tem a clareza de que Deus é amor, é uma frase, uma expressão muito popular, né? Não, Deus é amor. Mas é importante nós, como professores da EBD, nós colocarmos a questão para os nossos alunos. E o que é amor? Né? Como assim amor? De onde vem o amor? Para onde vai esse amor? Ah, amor é como o amor de mãe. Ah, mas tem mãe que pisa na bola, né? Ah, o amor é um amor entre casal, né? O amor é o que você vê na novela. E esses questionamentos, eles vão começar a fazer a cabecinha deles funcionar para eles perceberem que o conceito de amor precisa ser construído dentro deles. E um fechamento interessante que eu gosto de fazer, que aí vocês avaliam aí dentro do que vocês já estudaram e leram, é que o amor tem a ver com o bem no sentido, bem no sentido da bondade mesmo.
E eu gosto de dizer que o amor é o exercício da bondade, né? Como o Daniel estava falando, as atitudes é que vão ser o verdadeiro medidor, indicador desse amor. E aí, quando a gente vai olhando para a história de Jesus, a gente tem a grande revelação que, ao final desses questionamentos, amor de mãe, amor de casal, amor de novela, amor da série, né? Como é o amor que vocês veem nas séries, né? Sempre é um amor, mas tem uma traição, tem uma dúvida, tem um questionamento. E é legal se a gente puder ler também 1 Coríntios 13, Perfeito. é uma ótima referência do conceito de amor, é bíblico, né? E aí no final a gente pode pensar, agora desses amores todos que a gente avaliou, o que é que demonstrou? Qual é a atitude que demonstra mais amor? Aí eles vão elencar uma e no final a gente vai dizer, e entregar o seu próprio filho. É uma prova de amor, né? Então a gente vai construir, né? Bem construtivista isso. Pedagogicamente, a gente vai fazer um caminho com eles para que a gente chegue ao ponto-chave da nossa lição, que é o amor de Deus, né? Faz Muito bom. sentido, Daniel? Faz sentido, né? Não tem como, queridos, nós falarmos dessa lição sem falarmos sobre o conceito de amor, né? Então, não deixe de abordar isso com o seu adolescente, né? Inclusive, o tópico 1, ele fala sobre esse amor demonstrado na Trindade, né? Como é que o Pai demonstrou amor? Dando seu único filho. Imagine se você tivesse um filho, você daria seu filho para morrer por alguém? Você, professor, professora, faça essa reflexão. Instigue seu aluno a pensar sobre isso também. Jesus demonstrou seu amor entregando-se a si mesmo, né? E nós vemos aqui que Jesus ele se deu para inimigos, né? Inclusive, em Romanos, no capítulo 5, Paulo, quando ele vai escrever, ele diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, tendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, dos versículos 6 a 8. Então, esse amor é realmente inexplicável, né? Tem até um hino da harpa, Divino. né, professora, divino, né? Aquele hino da harpa que eu não me recordo agora o número. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Peço que os irmãos, por favor, não desliguem o podcast, tá bom? Ele está terminando. Mas eu sempre te chama. Quer dizer, Exato. Eu ia dizer sabe? assim, editor, nos ajuda aí, coloca o áudio. Coloca o Por áudio favor, do dá fundo. faz uma equalização para melhorar um pouquinho a voz do professor Daniel, tá bom? Mas a gente não tem explicação realmente, né? Mas é um amor que a gente pode experimentar, né? E por mais que a gente fale, mas realmente só experimentando a gente consegue ter esse pleno conhecimento do amor de Deus, né? Então o Pai demonstra seu amor, o Filho demonstra seu amor e o Espírito Santo demonstra seu amor também, testemunhando de Jesus e nos transformando de dentro para fora, né? Sendo Uhum. o Consolador. Então esse amor da Trindade aqui também é expresso no tópico de número 1, tá? Então o professor também tem liberdade. E, Daniel, você levantou agora uma ferramenta maravilhosa para a aula. Olha só. Música. Minha nossa, quantas Das tentam músicas expressar o de amor de Deus, né? Eu lembro de outra lição que a gente gravou, Daniel, que a gente amor. sugeriu aquela música do Oh, impressionante, É, ousado amor de Deus. Acho que o título da ousada música é, multidão. é que deixa as 99, né, para ir pegar uma única ovelha. Nunca ouvi. Ele, e essa única ovelha pecadora, desobediente, né? Pecador e É muito desobediente. evidente o plano para a humanidade, né? A Sim. opção que ele estava dando à humanidade, que não tem a ver com
eu sou bondoso, mas eu vou escolher algumas pessoas para eu amar. Não, ele deu a opção de amor para todos. Então, Pra- as músicas vão trazer muitos elementos sobre o amor de Deus. Esses dias eu estava ouvindo as músicas referentes à Santa Ceia, só que mais atualizadas, que falavam da cruz, do amor de Deus por nós, meu Deus, isso vai, alimenta o coração da gente, né? E como diz o versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios, a gente vai percebendo que o amor de Cristo nos constrange, quando a gente vai adquirindo isso. Esse é um nível de maturidade que a gente precisa incutir e começar a desenvolver essa habilidade nos nossos adolescentes, porque uma coisa é a gente entender racionalmente, Jesus Cristo entregou o seu filho, isso é uma atitude muito bondosa, racionalmente. Outra coisa é quando a sua emoção conecta com a sua razão. A gente associa o coração à emoção, né? Então, quando essa conexão acontece, aí arrepia e você diz: Nossa, foi muito sofrimento por mim. E eu nem merecia. E aí você vai na Santa Ceia com outro nível, né? A gente pode falar sobre essa memória que a gente faz na ceia. Por que que as pessoas se emocionam na Santa Ceia? Porque o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, a história do Calvário, tudo traz à tona para a gente o grande amor de Deus, né? Então, as músicas, professores, aproveitem, peguem aí os hinos da harpa que vocês gostam. Vamos cantar aqui essa estrofe. Quem conhece esse hino, né? Fora os cantores atuais aí, que os meninos com certeza vão ter exemplos, né? É, teve até um hino que eu gostei muito, que é de Raquel Novaes, que é um hino lindíssimo que fala sobre. Eu vou deixar depois na descrição, aí nos comentários eu deixo. Um hino que fala sobre o amor, que ela diz que fala sobre a graça de Deus nesse hino. Eu não vou lembrar da letra agora, que é muita emoção envolvida. É muita emoção, né? Ela não quer revelar o É, talento. daqui para Isso frente aí eu tá- lembro, daqui para frente. Vamos ver se eu lembro aqui da letra. Pronto. Raquel o quê? Novaes. Raquel não vai. Pronto. Não, Lindíssimo professor, hino. pois é, então é uma dinâmica interessante que você pode fazer com seu aluno também, né? Perguntar se eles conhecem uma música sobre amor e cantarem ali um trechinho das músicas juntos, né? E aí você pode levar o professor pode levar também uma caixinha de bombom, de bala, né? E distribuir para quem souber. Não vai faltar bala, não, porque o que tem de hino de amor, né? Realmente não. Ah, você falando de caixinha, eu lembrei. Uma vez a minha quebrou agora, mas eu tinha uma caixinha de som, daquela Ah, JBL, né? Sem fazer eita, propaganda aqui, mas aí eu levei para eles ouvirem uma música, para eles refletirem sobre aquela música e me dizerem, anotarem o que eles tinham achado interessante naquela música, fazer um exercício de audição, né? De escuta. E foi muito legal. Então, escolhe uma música bem emocionante que fale sobre o amor de Deus, né? E leva e vê o que que eles sentem quando eles ouvem. Porque a gente precisa, quanto mais a gente movimenta as emoções dos nossos alunos, mais eles aprendem. Claro, emoções positivas, né? Se a gente mexe claro. com as emoções negativas, vão levantando barreiras. Mas quando a gente mexe com as emoções positivas, vão se abrindo janelas de aprendizagem. Exato, perfeitamente. Então, fica aí a dica, né, para o nosso professor e para a nossa professora. Dando seguimento, queridos, à nossa lição, nós entramos então no tópico de número 2, que tem como título o amor humano, né? Tem como subtítulos devemos estar em Deus e amor é atitude. Então, o que é que significa isso? É que o amor ao próximo é uma resposta ao amor que recebemos de Deus, né? Como diz aqui o comentarista da lição. Ou seja, não conseguimos saber plenamente o que é amor e não conseguiremos amar plenamente outra pessoa até recebermos plenamente esse amor de Deus. Né? O próprio João fala que
O amor está nisso, que ele nos amou primeiro, né? Não é que a gente amou ele primeiro, não, ele nos amou primeiro. E por isso a gente tem condições, nós somos habilitados para amar ele, porque primeiro recebemos e compreendemos o seu amor, né? Então, isso é muito importante, é saber realmente conhecer essa dimensão do amor de Deus. Daniel, e como é que nós podemos amar mais a Deus e conhecer mais sobre esse amor de Deus? Lendo a palavra de Deus, né? Como diz lá em Efésios, seguindo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus, lendo a Bíblia, né? Sabendo exatamente do sacrifício de Jesus por nós. Né? Eu lembro aqui, por exemplo, aquele episódio que Jesus narrou no capítulo 7 de Lucas, né? Quando ele vai falar a Simão, né? Que ele estava lá na casa de Simão e viu aquela mulher pecadora com aquele vaso, quebra o vaso perto de Jesus, e o cara olhando para Jesus e falando, olha, se esse cara soubesse que essa mulher era pecadora, não teria permitido. Aí Jesus fala assim, mano, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tinha um determinado rei, um credor, tinha dois devedores, um devia 500 dinheiros, outro devia 50, e esse senhor, esse credor, ele perdoou os dois, certo? Quem é que vai amar mais esse senhor? Aí Simão chegou e falou, ó, com certeza, eu acredito que seja aquele que foi mais perdoado. Jesus falou, bingo, parabéns, é exatamente isso. É exatamente isso que a mulher está fazendo comigo. É porque ela tem dimensão maior do quanto ela foi perdoada, né? Muito mais do que você. Por isso que eu cheguei aqui, você não me deu água para beber, você não fez nada por mim, essa mulher me beijou, quebrou né, um jarro tão precioso aqui nos meus pés, enxuga, né, com lágrimas, é, com seus cabelos nos meus pés. Onde Então, estão as atitudes, né? onde estão as atitudes, né? E aí Jesus ele finaliza dizendo, é, por isso te digo que os seus muitos pecados me são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Né? Então, a gente precisa saber o quanto nós fomos perdoados para saber o quanto Jesus aliás, reformulando, nós precisamos saber o quanto nós pecamos para saber o quanto Jesus nos perdoou. E a partir de sabendo o quanto Jesus nos perdoou, a gente passa a amar mais ele. Né? Então, por isso que o pecado, esse assunto do pecado é um assunto que não pode ser deixado de trazer, deixar de ser trazido à tona nas aulas, nas pregações, porque é sendo ensinados sobre o pecado que as pessoas sabem, têm dimensão do que Jesus fez por nós, né? E sabendo o quão grande obra de salvação Jesus fez por nós, a gente vai amar mais ele, né? Então, tem muita gente que prega por aí que você pode falar sobre pecado, tem que falar só sobre o amor de Jesus, só sobre a graça, né? Então, exatamente o pecado, né? É exatamente conhecendo o pecado que a gente vai conhecer melhor a obra redentora de Jesus sobre a nossa vida. E a gente vai ter um coração mais grato e feliz, né? Por aquilo que ele Como, fez por nós. como diz a lição, né, na parte lá do Ei Professor, é quando a gente entende também do que a gente foi salvo, né? A gente vai Sim. ser salvo de quê, De quê? né? É, E aí, quando a gente tem essa clareza de que realmente nós estávamos numa situação degradante, a gente olha para o que Jesus fez e diz: Meu Deus, né? O que Jesus fez foi uma escolha pela humanidade, foi uma escolha por mim. E imagina só, você estava falando isso antes, eu vou reforçar, que Jesus era Deus. Então, e eu acho que encarnado aqui, ele tinha flashes do futuro. Eu imagino, né? Só uma ilustração minha aqui. Então, uhum. ele devia ter uma noção assim, não sei como, porque ele é Deus, não tem como a gente saber como a cabeça dele funcionava, mas da quantidade de pessoas, da quantidade de pecados, da iniquidade, da obstinação do ser humano, da raça humana
como a gente vê hoje. Mas mesmo assim, ele chegou lá no ladrão da cruz e disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu digo que foi um dos poucos na Bíblia que a gente sabe que foi para o céu, Esse foi. porque os outros a gente imagina, né? Mas esse foi da boca de Deus. Foi da Você boca de vai para o paraíso, eu vou lhe encontrar hoje lá, só porque você reconheceu que eu sou Deus, só que porque você declaração. reconheceu que eu sou o rei, né? Nossa, Então, quando a gente entende, como você está dizendo, o que é o pecado, de que somos salvos, aí é que a gente vai sentir esse amor. Por isso que a lição coloca, bota lá na parede o plano da salvação, porque racionalmente ele diz, Jesus é meu salvador, tá? Como assim, né? não tem noção exata, né? Salvou de quê? Do meu pecado. Tá, mas eu É, sou tão pecador assim, eu eu sou não tão roubo, boazinha com minha ah, mãe. mas não é? Eu obedeço minha mãe, meu pai, eu não falo palavrão no colégio. Então me salvou de quê? Né? Então agora tem essa dificuldade, né? Isso. Então, não cabe. E as crianças, ou os pré-adolescentes e adolescentes que já estão na nossa igreja há algum tempo, eles já vão ter um repertório que você vai aproveitar, que é, pecado é tudo aquilo que eu penso, faço, ou que eu sinto que não agrada a Deus, ou que desobedece à vontade de Deus. E o representante de Deus aqui na Terra é papai e mamãe. E aí, você vai aproveitar isso e vai ampliar esse conhecimento, trazer o amadurecimento desse adolescente. Sim, Que missão, verdade. né, Daniela? Essa tua? Você vê como é um tema realmente, né, muito rico esse tema do amor, né? Tanto é que a CPAD, né, editou justamente uma revista inteira só para falar sobre o amor, né? E ainda assim não conseguirá esgotar, né? A gente poderia falar horas e horas aqui sobre o amor, mas inclusive tem um livro editado da CPAD, eu acho que é o de Castro, Difícil Doutrina do Amor de Deus. Eu acho que é esse o título. Então, um livro é enorme para falar sobre o amor de Deus e ainda assim não consegue esgotar, né, todas as nuances, todos os pormenores desse grande amor, né? Que, aliás, a gente só vai ter esse pleno conhecimento realmente quando estivermos na glória, né? Aqui nós temos apenas esse lampejo, né, de glória a respeito do amor do nosso Criador. Então, queridos, dando sequência aqui, né, nós vamos para o último tópico da nossa lição, que tem como título O Amor Presente em Nosso Dia a Dia. Né? O amor de Deus é demonstrado não apenas em palavras ou discursos convincentes ou emocionantes, mas através do comportamento. Né? Esse é um ponto que a gente precisa ficar repisando com os nossos alunos. O nosso amor ele é demonstrado por comportamento. Né? Aliás, eu lembro de uma passagem, né, que Jesus falou ali em João, capítulo 13, no versículo 35. Ele diz assim: Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Você pode perguntar para o seu aluno: quando é que a gente vai ser conhecido como discípulo do Senhor? Né? Será que é pela paz que a gente transmite? Será que é pela bondade? Será que é pelo cabelo cortado? Será que é pelo perfume? Né? Será que é pelo sapato brilhoso? Né? Será que é Será que é porque pelas canta na esmolas? igreja? Será que é porque canta na igreja? Será que é porque vai sempre, todo domingo para a escola dominical? Ou vai uma vez por semana aos cultos? Por quê? Qual é a forma como a gente vai ser conhecido como discípulo do Senhor? Né? E o próprio Jesus responde aqui no versículo 35 do capítulo 3 de João: Se vos amardes uns aos outros. Né? Porque se a gente amar uns aos outros, queridos, se a gente tiver esse amor de Deus preenchido plenamente em nossos corações, o resto é consequência. Né? Não foi à toa que Jesus resumiu toda a lei nisso: amarás a Deus de todo coração, toda sua alma e a seu próximo como a si mesmo. Porque isso, de fato, é um grande resumo. Se nós tivermos o amor de Deus em nós e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, todo o resto será consequência. A gente vai querer ir sempre para a igreja, a gente vai querer sempre obedecer nossos pais, a gente vai querer tirar boas notas na escola, a gente não vai querer falar palavrão, a gente não vai querer fazer o que não agrada a Deus quando ninguém está olhando. Né? Então, o amor, ele de fato é uma explicação para muitas coisas. Né? Então, por isso que nós devemos demonstrar esse amor
através do comportamento, né? E trazendo aqui, resgatando aqui o título da lição, né, que é intitulado O Amor que Salva, assim como o amor pode salvar, a falta de amor pode matar também, né? A gente não pode esquecer disso. Mas o próprio João, né, nessa primeira carta, aqui no capítulo 3 versículo de número 15, ele diz assim: qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Olha que palavra forte, né? Homicida, né? A gente pensa que o homicida é aquele que pega uma faca e enfia no outro, ou então que dá uns tiros na cabeça. Não, o conceito de homicídio bíblico é um conceito muito mais amplo. É um conceito que envolve o aborrecer o seu irmão. Então, o amor pode salvar, mas a falta de amor também pode matar. Porque a gente precisa, né, falar com os nossos adolescentes, que muitas vezes criam birras, né, uns com os outros, né? Aí forma aquele grupinho depois que tem que excluir outro, né? Então a gente tem que mostrar para eles o quão perniciosa é esse tipo de atitude, né, professora Júlia? Isso. É engraçado Daniel, como você estava que adolescente falando, tem quando você estava falando, eu tinha acabado de construir a frase aqui. Você falou a falta de amor. E eu estava pensando, quando a gente não entende esse amor, né, a gente não desenvolve a habilidade de amar, porque é uma coisa que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada. O ser humano, ele nasce lá com aquela raiz de carne, né? O ser humano, ele vem com a natureza carnal. E a tendência do ser humano não é amar. A pergunta que a gente pode fazer também aos nossos adolescentes é: por que a gente sabe que o amor é tão bom, tão maravilhoso, mas é tão difícil a gente amar? Ou você ama sua mãe 24 horas no dia? é verdade. Você ama seu irmão, sua irmã, seu pai, seus parentes, sua igreja. Você está sempre amando, porque o amor é tão bom de sentir. Não é. Nós temos dificuldade de amar, porque não é da nossa natureza amar. Entendeu? Quanto mais a gente exercita o amor, e daí o, o peso e a clareza que a gente tem que ter sobre esse amor, aí é que a gente consegue chegar um pouquinho aonde Jesus está querendo que a gente chegue. Porque ele disse: pegue todos os mandamentos e resume em dois. Ame a Deus e ama seu próximo, acima de todas as coisas. Quando, quando Deus falou isso, quando Jesus esclareceu isso, ele disse assim: olha, a gente fica preso em pequenas coisas, quando na verdade, se você é, colocar o seu propósito em Deus, colocar o seu propósito no amor às pessoas, você se relaciona para cima e verticalmente, você vai ter uma vida boa, você vai ter eternidade, você vai conseguir olhar para os mandamentos com o olhar da pureza, com o olhar do bem, da bondade. Mas, no nosso dia a dia, o que é que a gente escuta, hein, Daniel? O que é que está sendo pregado aí nas séries, nas reportagens? É, primeiro, um sentimento de desesperança, né? Tipo Desesperança assim, não tem total. jeito. Você está triste, é depressão. É. Você está roendo as unhas, é ansiedade. Ansiedade mata. Você está de mal com seu amigo, sabe? Cadê o amor? Você está triste? Vamos procurar uma rede de apoio, vamos amar. Acabamos de sair de setembro, né? Valorização da vida. E não sei se você vai assistir esse vídeo nesse período, mas se você não assistir, setembro é o mês de valorização da vida. E aí as pessoas estão assistindo todos os dias na televisão algum tipo de incentivo à vida, ou está sendo mostrado cada vez mais que a vida tem pouco valor, porque se morre por uma briga de trânsito, se morre por uma briga de vizinho, se morre, né? A vida não é respeitada desde os mais altos escalões até os mais simples. Isso está confuso, isso está bagunçado. Então, quando a gente não entende
o amor de Deus, a gente não se desenvolve para amar. A gente não adquire isso, a habilidade de amar. A falta de amor leva a desgraça, não leva só à morte, não. Antes da morte vem a desgraça, Entendeu? porque é o orgulho, é o ódio, e quando eu falo em orgulho, para mim é um dos piores pecados, porque você não reconhece Não que existe conheço. alguém superior a você e o seu orgulho não dá espaço. É o materialismo, é o feminismo, é o hedonismo, é todos os É ismos tanto que não ismo, são né? cristianismo. Que não é cristianismo, é tudo contrário ao cristianismo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente diz, poxa, é a carta da vida, é o manual da vida. Então, que a gente possa passar esse sentimento para os nossos adolescentes, que a gente possa dar a eles o peso do que é a falta de amor, também, como o Daniel falou. Quando a gente não entende esse amor, a gente não é capaz de amar o nosso amigo de verdade. A gente tem interesse pelo nosso amigo. A gente tem conveniências familiares. Eu ajudo minha irmã, meu irmão, porque ele me ajuda. Mas no dia que ele não me ajuda, eu faço uma briga. Eu faço porque eu sou obrigada. É assim, mãe me obriga. Então, eu vou lá e faço. Quando, na verdade, nós não éramos nem para estar vivos. O ar que a gente respira é uma atitude de amor que Deus nos dá. Eu gosto de ensinar a minha filha, Daniel, para você, enfim, ensinar seus filhos quando você tiver que ela, quando ela está bem deitadinha, bem aconchegadinha nos lençóis ou numa redinha, eu digo, filha, tá gostoso aí? Ela diz, tá. Então agradece a Papai do Céu por essa redinha, por essa caminha, por esse lençolzinho, porque tem criancinha lá fora na rua que não tem um lençolzinho desse, não tem uma caminha dessa, né? E aí a É gente verdade. vai mostrando para os nossos filhos, para os adolescentes, sobre compaixão. E aí a gente começa a construir o conceito de que Jesus teve compaixão de nós. Ele tem compaixão de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como os professores podem ver, os professores são inúmeros exemplos, né, que a gente pode trazer aí, como a gente, a professora Lídia falou a respeito da filhinha dela, né, com certeza é o que marca a criança, né? Ela nunca vai esquecer isso, até porque isso traz, a comparação traz a imagem, né? Então, a gente pensa logo naquelas criancinhas que estão lá fora, então são coisas que marcam. Então, a gente pode trazer isso também para o adolescente, né, que está também assistindo. Talvez ele nunca tenha feito esse exercício de autoavaliação, né? E pensar, meu Deus, eu tenho acesso a várias coisas que outras pessoas não têm, né? Basta olhar para fora da igreja, né? Tem crianças na rua, adolescentes, né? Então é muito importante a gente saber valorizar esse ato de compaixão do Criador para com nossas vidas, né? Porque ele não tem deixado faltar nada, e isso também é uma atitude de amor de Deus para conosco, tá bom, queridos? Então, já nos encaminhando aqui para a conclusão, né? Uma lição muito rica, né? Dá para extrair muita coisa aqui dessa lição. O amor que salva realmente é infindável, né? Pedimos até cuidado dos professores, né, na hora de selecionar ali que vai falar para ter cuidado com a limitação de tempo. Mas de tudo que a gente falou aqui, queridos, é muito importante que o professor passe que, primeiro, esse amor que a gente sente, que a gente pode passar para os outros, tem como condição nós experimentarmos o amor de Deus, né? Sem sabermos o amor de Deus por nós, a gente não tem habilitação para amar outras pessoas verdadeiramente, né? Porque primeiro Deus nos ama para que nós depois possamos amar outras pessoas, né? Esse amor de Deus é o amor pleno, o amor genuíno, o amor verdadeiro, é o amor no sentido maior mesmo da palavra. Então, por isso que nós precisamos sempre estar buscando esse amor, sempre estar procurando experimentar, compreender esse amor, né? Por mais que ele não seja compreensivo na sua totalidade,
para que nós possamos ter assim, uma atitude bíblica, né? Uma atitude de compaixão, uma atitude de caridade, uma atitude de amor para com nossos familiares, para com nossos amigos, né? E a gente sempre deve estar incentivando nossos adolescentes dessa forma, né? O professor Henrique falou muito bem, o resumo de toda a Bíblia fica em dois mandamentos, né? Amar Deus de todo o coração, seu próximo como a si mesmo. Então, por isso que essa questão do amor, né, tem sua importância, tá? Então, inclusive o comentarista me encerra, né? Assim nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Então, passa isso para seu adolescente, não deixa de fazer as dinâmicas para deixar a aula, né, mais interessante também. E não deixe também de orar, pedindo para que Deus lhe habilite para que você possa transmitir esse amor, né, aos seus alunos, para que ele te veja não apenas como um professor ou como uma professora, mas como uma pessoa que transmite amor para a vida dele, né? Talvez essa seja uma forma, talvez até a forma mais eficaz de eles compreenderem de fato que o amor seja através das suas atitudes para com a vida dele, a sua preocupação. Então, não deixe de perguntar ao seu aluno como é que foi o dia dele, como é que eles passaram a semana, de fazer uma oração ali por quem está precisando, né? Demonstre amor através das suas atitudes, né? E eu quero passar também a palavra para a professora Gedia, das suas palavras conclusivas. Eu quero recomendar a leitura do livro de Gary Chapman, As Cinco Linguagens do Amor. Muito Tem bom. para casais e tem para crianças também agora. Tem uma versão para crianças, se eu não me engano, tem uma versão ilustrada para crianças e tem uma versão para os adultos, os pais lerem sobre a linguagem do amor para crianças. É muito legal. Só para você ter uma ideia, as cinco linguagens do amor são presente, atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação e mais um que você vai ter que descobrir lá no índice do livro, que eu Compre não para lembrei descobrir. agora. Mas é bom que eu não dei o A spoiler professora Gedia é completo, boa de né? marketing, viu? E sabe por que que eu estava falando isso? Porque se você, professor, se você não puder fazer dinâmica agora nessa lição, mas se prepare, busque na internet. Tem muitas dinâmicas sobre o amor. E todas elas, ou pelo menos a maioria, vai trazer para você essa questão da transformação do que é falado numa atitude, que é o que a nossa lição colocou. O amor, ele é sentido de fato nas ações, no exercício da bondade. Então, procure isso, e eu já estava imaginando aqui, né? Próximas lições aí, todos terem o dever de casa de ter um ato de amor e relatar em cada lição. Tipo, qual foi o ato de amor de vocês dessa semana? Quem vai começar? Levanta a mão, não precisa brigar, vamos falar um de cada vez, né? E aí vocês trazerem esse exercício diário para eles. Quem tem grupo de WhatsApp da escola, da classe, coloca lá qual o seu ato de amor hoje, relata aqui para nós, né? Porque é treinando que nós vamos desenvolver esse reconhecimento desse sentimento, dessa habilidade. E o principal, porque muitas vezes nós estamos travados para amar, né? Eu como psicóloga, e você não precisa ser psicólogo não para dizer isso. Nós estamos cheios de travas, cheios de obstáculos para o amor. Então, vamos levantar as nossas classes em oração, com uma oração específica para que o Espírito Santo de Deus transforme tudo que é falado ali em um sentimento real, uma necessidade de amar, necessidade de reconhecer o amor de Deus e a necessidade de multiplicar esse amor. Imagine que se o seu adolescente tiver um toque do Espírito Santo, ele jamais vai deixar de falar do amor de Jesus para os colegas, para os familiares, para quem for necessário. Então,
É isso. Não tem como concluir, Daniel. É inconclusiva, É né, essa lição. inconclusiva essa lição, Quanto mais a porque gente fala, mais vem coisa para falar. é um exercício, mas não deixe de terminar essa lição com uma oração. E seja específico, fale com o Espírito Santo de Deus, que ele que está ali na, na atitude. Eu gosto de entender que o Espírito Santo de Deus, ele mexe com a consciência e transforma num sentimento, e Jesus intercede e Deus se agrada. Então, esse conjunto dessas três pessoas vão ser invocadas, clamadas, para que nós possamos ser transformados, para que a nossa subjetividade seja destravada, né? Vamos derrubar todos os traumas do inimigo aí. Amém. Glória a Deus. Então é isso, queridos. Obrigado por ter ficado conosco até aqui, professor, professora. Desejamos que Deus te abençoe, que Deus lhe dê uma semana de paz, um domingo rico, né? Que o Espírito Santo possa nos direcionar nesta aula sobre esse importante tema, né? Esse número 2. Que Deus lhe abençoe e, se Deus permitir, estaremos aqui para comentar uma nova lição, né? Que Deus abençoe você e até uma próxima. Pai do Senhor. A paz do Senhor.